Meus amores, um bom dia, né? Um bom domingo para todos nós, né? Que amanhã é começo de semana, né? Então, meus amores, ó, é Pedro, Pedro 2, Pedro 2, 2, 2. É porque, meus amores, eu vou bater a foto e vou botar aí no cantinho da tela. Porque tem 2, 2, 2, entendeu? Ó, o título, o título dessa parábola é essa: Testemunho, Testemunho da glória de Cristo. Bora lá? Meus amores, ela é bem curtinha. Ó, vou soltar pra vocês inteirinha. Meus amores, eu já dei um bom dia a vocês, a paz do Senhor para quem é evangélico. Para quem não é evangélico, eu aconselho a vocês a aceitar Jesus, caminhar com Jesus. Vocês sabem que Jesus veio, vocês sabem que Jesus morreu por vocês, por todos nós. Então, mas sabe o que é que nós temos que fazer? Nós temos que acolher esse sacrifício que Jesus fez. De modo nenhum, ninguém herdará o reino dos céus se vocês não acolherem. Jesus fez. Todo mundo sabe que Jesus morreu por todos nós. Mas vocês já acolheram? Jesus tem um livro no céu com o nome, das pessoas que acolhem o sacrifício dele. Essas pessoas, como eu ralei várias vezes no livro do Apocalipse, essas pessoas que têm um nome escrito no livro da vida, elas não vão ser lançadas no lago de fogo. Não vão ser lançadas no lago de fogo, mas as que não estão, as que não acolheram, vão ser lançadas no lago de fogo. Por isso que eu digo a vocês, sempre em todo vídeo meu eu falo isso: examinar as escrituras, porque vós conheceis o que? A vida eterna nas Santas Escrituras. E conheceis também Jesus Cristo, entendeu? Bora lá, meus amores? Meus amores, hoje é domingo, eu soltei o livro, né? Mas eu vou para Mateus ainda. 2, Pedro 2. Pedro 2. Só que tem Pedro 1, Pedro 2, então é Pedro 2. Testemunho da glória de Jesus. Bora lá? Ainda não li não, né? Vou ler agora com vocês a primeira vez. Porque não vos dizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, se segundo fábulas artificialmente compostas, mas nos mesma vimos a sua majestade, vimos a sua majestade. Meus irmãos, vocês me desculpa quando eu erro. Eu já falei pra vocês que eu não sei ler corretamente. Vocês sabem disso. E por isso que eu vou fazer o quê? Vou bater uma fotinha e vou botar no cantinho pra vocês lerem. Vocês dão pausa no vídeo e vocês lerem. Eu faço isso, faço por amor, porque eu amo Jesus e amo meu pai. Por isso que eu faço o quê? Levo o vídeo de Jesus e não tenho vergonha porque eu gaguejo na frente de vocês, não. Entendeu, meus amores? Dentro de todos nós existe o quê? Existe uma alma. E essa alma é o que? Ela é ansiosa para conhecer Deus e Jesus. Salvação, vida eterna. Bora lá? Porque por quanto ele recebeu de Deus Pai, ora e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em que me tenho comprazido.
Meus amores, você está vendo aí? Meu pai tem um maior orgulho de Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Bora lá, continuando? Ouvimos estas, ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Glória a Deus. Vocês viram aí, meus irmãos? Eles ouviram com os próprios ouvidos dele a voz que descia do céu. Deus dizendo que tinha orgulho de Jesus. Jesus o quê? Nosso Salvador, meus amores. Meus amores, meus amores, Deus elogiou Jesus, meus amores. Jesus, nosso Pai, né? O Deus de Israel, tem um amor medonho por Jesus Cristo. Vocês viram? Mexe as pessoas ainda o que? Ainda ficam contra Jesus, né? Eu vou me render aos pés dele cada vez mais. Vocês sabem por que Deus tinha tanto orgulho de Jesus? Como de outras pessoas também que Deus pegou eles para ele, porque ele seguia Deus e amava a Deus acima de todas as coisas. Mesmo que você não tá vendo, mas aquelas pessoas demonstravam um grande amor por ele. Não estava vendo, mas estava demonstrando amor, carinho. Mesmo ele invisível. Meus amores, é um prazer, meus amores. Meus amores, eu falo dele assim porque eu a amo. Bora lá? E temos muito... Meus amores, eu gaguejei agora. Deixa eu ler aqui de novo. E temos muito firmes a palavra do profeta, a qual bem fazeis em estar atento como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Glória a Deus. Meus amores, a estrela da manhã apareça, aquilo, meus amores, é Jesus, né? Não? Meus amores, é muito maravilhoso. Tem que ler mais para poder nós entender. Meus amores, olha, cada letra assim que tem escrita que sai da boca do meu pai, que sai da boca de Jesus, tem um grande significado. Vocês sabiam? Ó. E esse versículo aí pra vocês ele é grande. Agora que eu dei de conta. Mas eu vou ler de novo, ó. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atento como a uma luz que alumia em lugar escuro, a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Meus amores, glória a Deus, a estrela da alva apareça em vosso coração. É dia de manhã, né? Vocês sabem que o nosso coração é nossos pensamentos, né, meus amores? Glória a Deus. Continuando. Mesmo tu entender esse versículo, meu amor, eu entendi mais ou menos, né? Tem que pedir entendimento e sabedoria mais a Deus para passar, assim, dar a explicação deles para vocês. E também tem que perguntar se o que eu tô pensando, se é assim, né? Se a gente tem que primeiro, meus amores, orar mais, interceder mais a Deus para nos dar entendimento da palavra dele, entendeu? É pra gente não falar coisas erradas. Porque a profecia, meus amores, será que eu não soltei, não? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Meus amor, Rafael logo falou, né? Eu vou ler de novo. Sabendo
primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Glória a Deus, tem que tomar mais cuidado, né? A pessoa interpretar o que é a palavra do nosso Pai. Por isso que eu estava falando com vocês, né, meus amores? Tem que pedir entendimento. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos, meus amores, eu vou repetir o versículo do começo, porque eu me perdi. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram esperando pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Meus amores, a gente encerra essa parábola inteira para vocês. Meus amores, tudo quem abre a boca aqui e falou aqui foi o Espírito Santo do nosso Pai. Então é o Consolador, né? Porque ele é o Espírito da verdade, entendeu, meus amores? E quando ele abriu a boca, né, ele soltou esse texto aqui todinho para nós. É o que? O testemunho da glória de Cristo. Glória a Deus. Então, meus amores, ele todinho para vocês. Meus amores, como tá pequenininho esse vídeo, eu vou fazer mais um. É falso. Meus amores, Pedro 2, continua, viu? Só que em outro texto. Deixa eu ver aqui também esse texto. Glória a Deus. É grande, bora lá. Ó, falso mestre e falsa doutrina. Meus amores, essa daqui também é muito maravilhosa, né? Porque já tá explicando um bocado de coisa, né? Ó, e também ouvi entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falso doutores que introduziram encobertamente heresias de perdição. Heresia encoberto, heresias de perdição e negaram o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Glória a Deus. E muita segurança e muitos seguiram e muitos os seguiram as suas dissoluções pela quais serão blasfemado e o caminho da verdade. Então, meus amores, quando as pessoas fazem isso, né, estão blasfemando o que? O caminho da verdade de Deus, né? Que Jesus ensinou do jeito. Quando as pessoas fazem ao contrário, né? Já sai o que? Tudo da hora que é do jeito que é pra ser, né? E por alvareza farão de vós negócio com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardio a condenação e a sua perdição na dormida não
dorme, não dorme. Meus amores, deixa eu ler aqui. A sua perdição não dormita, não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Glória a Deus. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pergoeiro. Mas irmão, vocês me desculpa, eu não sei a soletrar a palavra direito. Pergoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Meus amores, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduziu-as em cinza e pondo-as para exemplo, os que viveram impiamente. Meus amores, vocês estão vendo aqui? Deus está dizendo aqui, né, nesses versículos, que Deus não perdoou. Deus não perdoou nem os anjos do céu que pecaram perante a Ele, que desobedeceram Ele. Não pecou aquela geração que se corrompeu, que Deus não perdoou eles não. E Deus o que? Deus se arrependeu de ter feito elas. Mas Deus o que? Poupou o que? Noé, né? Tá aqui, eu acabei de ler pra vocês. E aquelas outras cidades que estavam cheias de corrupção, que foi que Deus fez também? Sodoma, Gomorra, tá aqui, tudo tá escrito que eu tô lendo pra vocês. Deus fez o quê? Deus não poupou elas também não. E essas pessoas, no final dessa geração, meus amores, eu tava lendo um versículo também que eu vou fazer um vídeo pra vocês. Meus amores, quando eu solto o sonho do arrebatamento, que eu solto o versículo também, a gente tem que meditar muito na palavra de Deus. É porque eu me lembrei de algo e também comparei junto com esse versículo que eu li nesse livro de João também. Meus amores, tem umas coisas assim que a gente tem que prestar atenção ao pé da letra. Porque, meus amores, se trata do que Jesus deixou para nós ler. Se trata de que nós temos que aprender e ver o que é que Jesus está falando, que o nosso Pai também está intercedendo para nós fazer. Bora lá? Eu vou terminar aqui com vocês, para depois, né, eu falar sobre outras coisas. Só que eu tenho para dizer para você que Deus não perdoa nem. O livro do Apocalipse tem sentença para toda a humanidade. Aquelas pessoas que não estão caminhando, fazendo a vontade do nosso Pai, então, tem sentença para todas. E até os que estão fazendo, que não estão seguindo corretamente. Tem sentença para todos, não escapa não. Escapa aqueles o quê? Que seguem igualmente Jesus seguiu. Jesus seguiu o quê? A vontade do meu Pai, o pé da letra. E Jesus ainda disse, quando Jesus estava com a multidão, em redor de Jesus tinha uma multidão, né? E ele pregando doutrina, falando das coisas do nosso Pai. Eu vou ver se eu acho esse sermão para me soltar para vocês. Foi embora a multidão inteira que estava perdendo. Até os discípulos também queriam ir embora. E Jesus chegou e disse o quê? Se queres ir, né? Então, meus irmãos, por isso que eu digo a vocês, eu vou soltar parábola por parábola para vocês. Eu vou encher a internet de vídeo da Bíblia. Eu vou postar a Bíblia inteira de vídeo falando de que ainda bota aí o versículozinho, o textozinho para vocês lerem também. Por que, meus amores? Porque, meus amores, vocês acham que isso é o suficiente? Um textozinho das Santas Escrituras no domingo?
Aí eu escutei a palavra de Deus, quando sai lá da igreja, já sai esquecendo aí de tudo, já não se lembra mais nem do que escutou lá na igreja. Só se lembra de um se ele for muito repetido. Então, meus amores, olha o que é que Jesus diz. Por isso, meus amores, eu acredito em tudo por causa do que o mundo tá. Jesus disse, né? Jesus apareceu para um homem. Jesus arrebatou esse homem, né? E mostrou a ele o que ia acontecer no arrebatamento. De uma cidade tinha o quê? 20 mil pessoas. Só ia ser arrebatado 150. Mas vocês veem que quantas igrejas tem numa cidade? E essas pessoas ser arrebatadas bem pouquinho, por quê? Porque estão com falha. Jesus está chamando vocês ao reconciliamento. É os ímpios, só os ímpios não, é todos nós. Pra me falar a verdade, nem eu. Nem eu também, eu tenho que estar direto pedindo perdão a ele, estar direto nos pés dele, que a gente são pessoas que a gente tem que fazer assim mesmo, meus amores. A gente falha, a gente é falho. Jesus disse, nosso Pai disse que o nosso corpo tem o que? Tendência a pecar. E eu não duvido não. É verdade. Bora continuar aqui? E mais alto, tinha uma cidade que tinha 10 pessoas, ou 10 não, é 10 mil pessoas. Jesus mostrando na revelação desse homem. Jesus estava mostrando, Jesus arrebatou ele e disse, olha, mostrou a visão do arrebatamento e disse, ó, tem 10 mil pessoas, só levou 100 pessoas. De uma cidade com 10 mil habitantes, quantas Jesus só levou? 100 pessoas, porque essas 100 pessoas estavam andando de acordo com a vontade dele. Essas 100 pessoas, ela estava o quê? Igualmente olhou para vocês. Estava vigilante, esperando a vinda de Jesus. Se ela saísse da terra, mas ela já sabia, ela já saía da terra já sabendo que ia para o céu. Por quê? Porque ela estava... Aí tem pessoas que não vigiam. Jesus disse em várias passagens dos livros. Meus amores, eu acho que é em quase todo o livro. É livro de Mateus, livro de Lucas, livro de... Meus amores, o livro do Novo Testamento até o último é direto falando. Vocês andai vigiando, vocês estejam vigiando. É direto o alerta. E as pessoas não se alertar, meus amores, aí é muita iniquidade, é muita hipocrisia. Porque Jesus está chamando vocês o quê? Para vocês estar vigilando, esperando por ele. E os incrédulos que não aceitaram Jesus, aceita Jesus. Aceita Jesus. Já sei até o versículo de cor, que há dois caminhos. Há dois caminhos. Que conduz ao céu e o outro que conduz ao inferno. Então, leio para vocês, faço o vídeo, bato o print da folha. Daquela passagem que qual é o livro que tá falando, bota aí pra vocês. Vocês só caem nessa se vocês mesmo quiserem. Continuando aqui, bora lá? Porque é grande, não terminei não. E o versículo 6. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em pó, em cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivem sem impiedade. Então, Jesus colocou elas de exemplo para o quê? Para essas pessoas que vivem sem piedade. Não tem piedade, né, meus amores? Continuando aqui. Porque este justo justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre a sua obra injustas. Assim sabeis o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo, glória a Deus, bora para o lado, segundo a carne, andam. Eu não vou repetir de novo, que é do nosso interesse, mas
principalmente aqueles que andam andam a carne, que seguem, meus amores, já eu vou repetir de novo. Segundo a carne, andam em, com, em concupiscência e imundícia e desprezam a, a dominação, atevosos, obstinados, não recebendo blasfema das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, verdade, meus irmãos, glória a Deus, força e poder diante do Senhor, mas este como mais este como animais